Bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Chegou a hora do trilili gostoso. Trilili. O Vitão devia ter pego o som do trilili. Pegou? Não pegou. O Vitão também ultimamente tá mais pra lá do que pra cá. Estamos começando mais um programa Rolê Série na manhã desta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Daqui 2 dias temos eleições municipais, o primeiro turno. Os mais de 5 mil municípios brasileiros. Quantos municípios tem no Brasil, Vitão? Vitão não sabe. Mais de 5 mil municípios brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. 5.570. 5.570. 103 deles com segundo turno, cidades com mais de 200 mil eleitores. Então teremos segundo turno em muitas dessas cidades. Mas hoje faremos um apanhadão das eleições nesta sexta-feira, ao vivo, 11 horas e 32 minutos, ou no horário que você estiver assistindo este programa, depois nas redes sociais, ao vivo para os canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, para as redes sociais e para o Rio Grande do Sul, para a Pop TV. Falaremos hoje sobre debate. Ontem, os últimos debates... Não, Datene. Plau! Os últimos debates da Rede Globes de televisão no Brasil inteiro. 58 cidades tiveram debate ontem. Falaremos também sobre as pesquisas Datafolha. Trouxemos aqui informações do nosso agregador de pesquisas, que a Jordana e o Jairo trazem pra gente toda semana aqui. E vamos fazer os nossos prognósticos. Eu e Guga Noblar iremos opinar com muita ciência de cenários políticos que não temos a menor ideia de como sejam a partir de agora. No nosso Rolê ICL, que tem ele aqui sempre conosco, o nosso Victão. Oi, Victão, tudo bem? Bom dia, Will, tudo bom? Hoje tá um dia tranquilo, frio em São Paulo, muito frio. Um bom lugar para ler um livro. Um bom lugar Pensamento lá em você. Oh, que lindo. Fofo. Bem, William, nessa sexta-feira, hoje eu vou indicar um filme que saiu faz um tempo, mas saiu agora no Forrest streaming. Gump. Não, esse é bem bom também, vou recomendar semana que vem. Então, Mas é o filme Challengers, você já viu? não. Que é o da Zendaya, sobre tênis e tem homens gostosos. Então acho que você vai gostar, o chat vai gostar. Essa é a minha recomendação pra esse filme de sexta-feira. Bom dia. Legal. Até o Vitão me tira pra vagabundo nesse programa. Mas tudo bem, sou mesmo. E ele que comentará comigo, ele vai comentar com uma certeza absoluta cenários que ele não conhece. E Macapá, Guga Noblar. E Palmas. Sou craque E Campo Grande. Hoje comentaremos vários cenários para passar vergonha aqui nacionalmente, já que nós conhecemos Rio, São Paulo e mais meia dúzia de coisas, Guga Noblar. Bom Ei, dia, meu príncipe. Guguinha. Tudo bem? É nóis. Bom dia para toda essa audiência maravilhosa. Hoje é dia de comentar sobre todos esses cenários políticos muito loucos aí. Afinal de contas, é a hora H, é a hora da decisão. Amanhã, aliás, no domingo, amanhã é sábado, Amanhã, vocês poderão... Amanhã, já começou mal. Vocês Beleza, poderão Guga. escolher os próximos prefeitos deste paizão tão grande, tão rico, tão cheio de Hoje é um pessoas grande maravilhosas. tráficozão. Olha, levamos um bolo do Calejebas. Você lembra que eu falei que ele vinha, né? Você lembra que eu falei que ele vinha? Ontem, o Calejon era pra estar no Galãs Feios, dos nossos amigos Helder e Marco Bezzi. Ele não foi. E tava no Brasil 247. O chat do 247 acredito todo nisso. denunciando a trairagem do Calejon. E aí, o Calejon era pra ter vindo aqui Trairagem. hoje. Vocês estão vendo o Calejon aqui? Estão vendo o Calejon na tela? César Calejon não veio. Então ontem César Calejon foi demitido Calejebas. do Galãs Feios ao vivo. E agora César Calejon está sendo demitido do Rolê ICL e eu estou vetando para sempre a participação de César Calejon no Rolê ICL. Nunca mais César Calejon será convidado para esse Pois programa, é. Guga. Você é o Nunca meu parceiro, mais. você confirma, né? Não vem mais César Calejon. Tá Não banido. vem mais, tá fora banido. Calejebas. Tá fora traição, a gente não aceita. E sabe quem vai trair esse programa hoje? Quem e vai estará no Galãs? Quem, Príncipe William? Você. Quem vai estar no Galãs? Você vai estar no Galãs hoje? Eu? Você. Não vou não. Não? Não. Não? Não. Então o chat tá enganando a gente. Não vou não. Escreveu Ah, isso não, no é chat. porque ontem o Marco Bezzi disse que ia ser contratado pro lugar do Calejon. Eu tô Foi só mandando piadinha. currículo, tô mandando currículo. Ninguém tira o príncipe daqui, irmão.
Príncipe William Nossa. não sai do rolê Se pagar jamais. bem, pode tirar. Nem vem pra cima, Galãs. Dependendo do valor. Ninguém tira, mas Mas, manda DM aí, qualquer coisa. dependendo da O Wilson é cifra. que se pegar. Ah, Hugo Noblar, vamos falar sobre debate, vamos falar sobre violência eleitoral, vamos falar sobre um monte de coisa. Começando o nosso Big Horário Eleitoral de hoje. Roda a vinheta. Guga Noblar, debate ontem. Você assistiu o debate de São Paulo, Guguinha? Cara, eu assisti agora, demorei 25 minutos pra conseguir entrar no link do G1. Eu tava tão puto ontem com a Globo, velho. E aí eu pedi a senha de novo, porque precisava de senha. Você não podia só entrar, você tem que ser cadastrado. E aí, claro, que eu não lembrava da senha. Me mandaram 2 vezes aqueles Você não lembra nem números pra que você. você almoçou ontem, né, Pô, Guga? Imagina a vou lembrar senha. aqui da senha. Você tá tirando, né, mano? E aí, mandaram Tá tirando, 2 vezes né, os meu? números erradinhos. Aqueles números pra você renovar a senha, me mandaram 2 vezes, eu colocava os números, não adiantava, tive que ligar na minha irmã, pegar a conta dela, demorei 25 minutos, mas assisti. Tive o prazer ou o desprazer de ver mais um debate de São Paulo e parecia que ia ser até um debate moderado, né? Só que no final deram uma despirocadinha básica, né? O que você viu, né? Claro, Lógico, né? claro que sim. Trouxemos Lógico. vídeos aqui para comentar este debate. Começar, Guga, o Boulos comparando do nada a Suzane von Richthofen aparecendo no debate. Essa foi massa. Essa mulher também não tem um segundo de paz, né? Tudo bem Essa que foi vai. massa. Também matou os pais também, né? Num dos momentos mais calorosos, e o Guga tá certo, o debate começou meio morno, assim. O Marçal tomou um Rivotril, tava calminho. Só que aí, quem subiu o tom contra o Marçal foi o Guilherme Boulos. Vamos assistir. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane Richthofen acusar alguém de assassinato. É impressionante. Aliás, o Marçal... E isso foi tudo isso começou quando o Boulos fez uma pergunta sobre machismo e tal pro Pablo Marçal, que tirou o Pablo Marçal do sério, né? O Pablo Marçal tava calminho Foi. até. Mas aí o Pablo Marçal Supositório de ficou... Rivotril. O Pablo Marçal... Só que acabou o supositório depois de 3 perguntas. E aí ele ficou nervoso porque... E aí ele chamou o Boulos de extremista. Tomou aí uma comparação com a Richthofen, Guga Noblar. É patético, né? O Boulos está usando a linguagem da lacração em alguns momentos. Ele tem que usar essa linguagem da internet também. E aí ele foi lá e sacou daquelas comparações, daquelas piadinhas que a galera gosta de usar nas redes sociais e mandou essa da mulher que matou a família. Como é que pode um sujeito como o Pablo Marçal chamar alguém de extremista? A extrema-direita hoje é representada por ele. Ele está tomando parte da extrema-direita para ele. Quem está do lado dele é gente como aquele Sabará, Felipe Sabará, que é um maluco da extrema-direita. Ele está se abraçando à extrema-direita. O Ricardo Salles está agora fazendo campanha para ele. O Nicolas Ferreira está do lado dele. Então o extremista, claro, o extremista é esse sujeito. A extrema-direita bolsonarista tá com Pablo Marçal. Quem usa agora aquele discursinho para assustar a plateia, falando de doutrinação ideológica, Tá com de medinho. consórcio comunista, quem está rebaixando a política para uma discussão que leva ao extremo, é exatamente esse sujeito patético chamado Pablo Marçal. Mandou muito bem o Boulos ontem, viu? Ele Francamente. estava afiado. E ele colocou o Pablo no lugar dele, porque o Pablo estava querendo fingir que era civilizado. O Pablo estava fingindo que comia com garfo e faca, né? E que não é um sujeito bruto que cospe no chão e xinga. Então, na hora que o Boulos foi lá e jogou a isca e provocou um pouquinho, ele mostrou a faceta extremista dele. Mostrou Pablo o quê? Marçal. Funcionou. A faceta. Ah, faceta. A faceta. Pau. Mas mandou bem o Boulos. E o Boulos foi o melhor ontem, eu achei. E eu também achei. Guga, agora 2 coisas que eu queria comentar. A primeira delas é a roupa do Pablo Marçal. Primeiro, porque o Pablo Marçal continua de gesso na mão. Bota o Pablo Marçal aí, Giovanni. O Giovanni é outro. O Giovanni logo mais eu vou mandar embora. Não tem condições. Aí, ó. E por que ele tá de camisetinha? O que aconteceu? Não tem mais blazer? Tá com cara de bom moço, né? O que aconteceu, Guga Noblar? Por que ele não tem uma... Por que ele tá Não assim? dá, né, cara? Não, olha, eu falei ontem, hein? Eu falei ontem aqui nesse programa que Pablito ia provavelmente seguir essa estratégia de fingir que é minimamente civilizado. Ainda bem que o Boulos tirou ele
do lugar e mostrou quem ele é. Mas ontem ele tinha um script a seguir, ele não queria aumentar a rejeição dele. E aí ele vai com a mãozinha ainda engessada, com esse gesso fake, para passar o papel de vítima, de alguém que é vulnerável, e também colocou essa roupinha, foi de um jeito, estava com uma postura, né, muito mais passiva. Ontem o objetivo do Marçal era não aumentar a rejeição dele explodiu, no Datafolha está em 53%, isso é inviável. Então ontem ele quis passar a imagem do Pablo Paz e Amor, o Pablo capaz de ser um administrador e não só alguém que é visceral. Só que ele saiu da linha, ele perdeu o script, ele saiu do roteiro e mostrou que é só um charlatão tentando enganar a galera. A Beatriz Souza falando que o Rivotril trabalhou mais que o Calejão ontem. O Calejão não trabalha mais. O Renato Murakami, Bolos do Ursinho, queria que fosse mais ursal. A Eliane Ribeiro falando que o Marçal quis pagar de humilde. A Zambi McDonald falando desse gesto não dá, Myron Marreta. O GG diz que a Tabata mexe mais os braços que o Doutor Estranho. Ontem eu fiz, inclusive, estava copiando os movimentos dela lá em casa, assim. Ela faz uns movimentinhos com a mão, assim. Acho fofinho. O Maurício Montes Joca pediu beijo pra você, Maurício. O Will Richard falou, em última análise, o Calejão está no DCM agora não tá, mas não duvido que estivesse. Traíra. E tem gente Trairão. Traíra do Will De Luca. Tem gente fazendo aqui campanha para o Will no Galãs Feios. Vão lá hoje na live lá do time dos Galãs Feios e usem essa hashtag lá. Fiquem comentando lá. Que eu preciso de mais um emprego para pagar as contas. Não vamos ser a Rede TV. Não vamos ser a Rede TV. O Boulos ensinou a usar o Google durante o debate, né? Mandou um vai lá e digita para refutar. O Ricardo Nunes, que disse que se defendeu da acusação de que um dos chefes de gabinete do governo dele tivesse ligação com o PCC. Vamos ver o vídeo aí. Se você não acredita que o cunhado do chefe do crime organizado está comandando um esquema na gestão do Ricardo Nunes, vai agora no Google e digita Ricardo Nunes PCC cunhado. E aí, tá lá, Google. Então, assim, não é exatamente mentira, né? O Boulos só ajudou o pessoal a achar no Google. Pois só vai lá e digita. O Boulos estava afiado. Ele ontem deu as porradas que tinha que ser dado. Ele tinha que bater mesmo no Nunes, e pro Boulos é muito melhor ir pro segundo turno contra o Pablo Marçal. Então ele tinha que bater ainda mais no Nunes até do que no Marçal. Porque a estratégia é essa. Ontem, inclusive, Ontem, inclusive, o Nunes foi espancado, né? Todo mundo queria bater no Nunes ontem. Saco de pancadas. A Tabata e o Boulos ficaram fazendo um bate-bola entre eles só pra xingar o Nunes. Eu achei lindo. Pois se você faz uma pesquisa agora e pergunta quem ganhou o debate ontem, provavelmente vai dar praticamente um empate entre Pablo, o Boulos e o próprio Nunes, porque no fim das contas agora já está mais ou menos configurado em quem cada um vai votar. E esses são os que têm a maior parte do voto. Então, a galera torce mesmo, e na hora de dizer quem foi o melhor, acaba indo pro lado que já estava. Poucos votos serão mudados mesmo com o debate de ontem, e muita gente vai achar até que o Nunes foi bem, os eleitores do Nunes. Mas a real, numa avaliação fria mesmo, quem foi o melhor ontem foi o Boulos. Ontem foi realmente o dia do Boulos para mim. Foi a primeira vez que eu achei que o Boulos foi o melhor no debate. A Tabata foi bem também, mas o Boulos foi quem trouxe para o debate questões importantes e que desmascarou o Pablo Marçal no debate ontem. Deixou o Pablo Marçal sem a máscara de bonzinho, de civilizado que ele tentou usar. Então foi importante. Ontem também provocou bem o Nunes, bateu de uma maneira assertiva no Nunes. A Tabata estava bem também. A Tabata foi pro pau com todo mundo, inclusive foi pro pau com o Boulos. A gente tem esse momento? Acho que não. A Tabata contra o Boulos? A Tabata ontem foi pro pau com o Boulos. Ela também tentou dizer que o Boulos é alguém que muda de opinião por uma questão eleitoreira, que o Boulos do PSOL é um, o Boulos da campanha é outro. Ela tentou ir pro pau com o Boulos, então também conseguiu se destacar, mas eu acho que o melhor foi realmente o candidato do PSOL. Agora, quem
foi o saco de pancadas, foi o Nunes. E quem está perdendo o voto na reta final é o Nunes. E quem provavelmente, se eu tivesse que apostar, não irá para o segundo turno, será o Nunes. Você quer realmente fazer mais uma aposta, Guga? Ontem o... ele tá com medo, né? Não, mas você acha que vai o Nunes, é isso? Você acha que vai o Nunes? Não, eu acho que não vai. Que não vai o Nunes. Não eu também vai. acho que não. Porque esse sprint final, essa extrema-direita indo pro lado do Nunes, o que está rolando? O Nunes está perdendo voto para todo mundo. Ele perdeu um pouco do eleitor que ganha até 2 salários mínimos, ele perdeu mais ou menos 2 pontos, e esses 2 pontos foi o que o Boulos subiu entre quem ganha até 2 salários mínimos na mesma pesquisa. Ele perdeu aquele eleitor que ganha mais de 5 salários mínimos. Ele perdeu uns 3 ou 4 pontos. E quem ganhou 3 ou 4 pontos nesse nicho de mais de 5 salários mínimos? A Tabata. Então ele perdeu para a Tabata esse daí. E ele perdeu para o Pablo Marçal, está perdendo um pouco do eleitor jovem. Ele perdeu 3 ou 4 pontos entre os jovens. Quem subiu 3 ou 4 pontos entre os jovens? Marçal. Então ele está perdendo para todo mundo. Isso agora na reta final. O que indica que a tendência é de queda? E o Pablo Marçal está crescendo um pouquinho. Talvez o suficiente para ser ele contra Boulos. E o Boulos, para mim, já está no segundo turno. Como ele é bom de segurar. A Sinara Castilho diz que eu já estou contratado no Galãs Face, que o Bessi anunciou. O Jean Rodrigues falou, perdoem Calejão, ele vai ser pai, precisa de vários empregos. Mas tem que ir nos empregos trabalhar, irmão. Não é só ter emprego lá, o registro em carteira. Tem que vir e tem que bater o ponto, senão não vai ter emprego. A Eliane Ribeiro falou, o Boulos finalmente se mexeu ontem. A Beatriz Souza, o Will querendo a vaga do Calejão. Eu já tenho, a vaga já é minha, né, já disseram. O Érico Nicola perguntando, Will, faltou tinta para imprimir o atestado de hoje? Se vocês prestassem atenção neste programa, vocês saberiam que eu disse que a partir desta semana voltarei às sextas-feiras e semana que vem a Robertinha Garcia fará a partir das quintas-feiras. Então, já avisei vocês aí. Oi. Príncipe, me deram um apelido novo aqui. Qual? Não é justo, hein? Cova Rasa me chamando de Guga Nobete. Guga Nobete é bom, Guga Nobete é bom. Eu aposto demais. Guga Tá Nobete geral, é bom. Discoteque Ed zoando, o Myron Marreta, que tá sempre aqui fazendo bullying comigo também, meu querido Myron, eu adoro ele. E, olha, mandar um salve pro Bad Dog. O Bad Dog tá aqui todo dia, esse cara é demais. Pra Elaine Barcelos, que perguntou se eu comprei pilha. Comprei pilha, tá? Não vai mais ter problema. Pra Drica Mundano, até segunda-feira, pelo menos, não tem problema. Até segunda-feira garantido. Gleides Garcia, que tá aí, mais um beijo também. E, claro, pro Pedro Piracanjuba e pro Edson Eduardo. Tamo Mas juntos, você faz galera. bet, Guga, não? Olha, Você faz aposta esportiva? Não faço, até porque eu não Não, quero perder o pode- emprego. pode- Não quero perder o emprego. Hashtag Não apostas vou matam. Você viu que deu uma demorinha pra responder, né, Vitão? Deu uma demoradinha. Eu falei, será que vou ser sincero? Não faço O apostas. Edu Moreira não tá faço. assistindo, Guga. Ele Fica não vê o tranquilo. programa. O Edu não vê o programa. Relaxa. Ah, então tudo bem. Eu aposto. Não, galera, não aposte. Não aposte. Vai ficar legal O que eu esse gosto de corte, fazer, sabe o que eu gosto de fazer de verdade? Eu gostava Jogo do bicho. antes de ter casa de aposta, porque tem 6 anos que começou a entrar os sites de aposta. 6 anos atrás não tinha. E antes de ter os sites de aposta... o que Corrida de rolava cavalo. é- Briga de galo, essas galo. coisas. Não, eu só gostava de fazer... Tinha um bolão do UOL pra Eurocopa. Não valia... Mas bolão é um pré, é uma pré-bet, né? Valia. Mas eu gostava- Nas firmas que eu fazia tinha bolãozinho que você Não, dava mas um cinquentinha e o campeão levava. O do UOL não tinha. O do UOL era o Brasil inteiro. Era só pra ver quem era realmente o cara que entendia de futebol. Eu E você gostava não ganhou, realmente... claro, você perdeu. Eu não ganhava, mas olha, eu já fiquei uma vez entre os, sei lá, eu fiquei entre os 30, entre os 40, nesses bolões que tem E tinha 50 10, pessoas. 20 mil pessoas do Ah, UOL. entendi. Ganhou UOL. R$10. Olha, eu sou bom em futebol, eu me garanto, Príncipe William. Depois a gente faz uma aposta. Vamos fazer. Guga Noblar, só falar sobre 2 coisas ainda sobre esse debate de São Paulo. Claro. O primeiro deles, uma proposta maravilhosa do Marçal. A gente não pegou o vídeo? Por que a gente não pegou o vídeo? O roteiro hoje vocês fizeram um modo caralho. Hoje é a Giovana, culpa do Giovana isso aqui. O vídeo do jejum de crime, vocês pegaram ou não? Mas aí teve uma proposta do pai, ó. Vamos ver o jejum de crime. No próximo ano vai ter um jejum de crime. No primeiro mês, né, do próximo ano. Bandido vai ter que praticar essas coisas em outra cidade ou então vai ter que arrumar um emprego aqui no próximo.
Eu não entendi essa proposta. Ele vai ficar um mês sem cometer crime? Como que é? Ah, é difícil pra ele, né? Ontem, inclusive, o Pablo Marçal apresentou proposta pela primeira vez, né? Tinha proposta, ele tava falando algumas propostas, muitas ruins, né? Mas até que tinha algumas que eram copiadas de outros lugares. O semáforo inteligente, que já tem em outros lugares do Brasil. Agora, o jejum de crime eu não entendi, Guga Noblar. Qual é, né? Não tem como entender uma Prefeitura dessa. Municipal de São Paulo, dia 1º de janeiro. Artigo 1º. O prefeito Pablo Marçal decreta que a partir de hoje está proibido crimes. São Paulo, 1º de janeiro de 2025. É isso? Tipo, tá proibido o crime? Tá proibido o crime, né? Finalmente. Nunca pensaram nisso. Agora Esse sim. é uma bobagem atrás de outra. Finalmente proibiram o crime. Obrigado, Pablo. Que ideia genial. Pablo Marçal é isso, gente. Ele não tem o que falar. É um festival de asneira. Agora tem o jejum do crime que ninguém entendeu. E ele, como você falou, pelo menos tentou ontem apresentar uma proposta ou outra, né? Ele tentou passar a imagem de alguém que pode dialogar, que tem proposta, que pode administrar a cidade, não de um galo de briga, né? Alguém que só tá ali para arrumar treta. E essa era a intenção, né? E aí ele veio com um bando de proposta que parece que ele pensou durante um lanche, durante um almoço, numa mesa assim com 5 amigos, trocando ideia, né? Aquela coisa meio... Fala aí, fala uma bobagem aí, que eu completo. Não foi uma coisa pensada, estudada, calculada, parece mais uma conversa informal que depois ele juntou ali os tópicos e falou, esse é meu plano de governo. Não tem nada que você possa se aprofundar. Né? Parece que é um monte de palpite que ele juntou ali, um monte de ideia maluca que ele juntou ali. Não faz sentido. Essa do jejum é mais um. Eu vou pular uns negócios aqui no roteiro e eu vou para o Boulos mostrando o exame toxicológico, que é um dos pontos altos do debate para mim ontem. Guilherme Boulos descumpriu uma das regras do debate, né? A regra do debate diz que não pode mostrar documentos, mas eu acho que nesse caso valeu a pena, Gugu. O Boulos chacoalhou o seu exame toxicológico na cara de Pablo Marçal e ainda fez um desafio. Vamos ver o vídeo. Quem que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, né? Que eu não conheço nenhum, ele deve conhecer várias. Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui ao uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. De uma vez por todas, esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico também. Alguém que deve... Desafio está feito, Guga. Eu falei, eu acho, na minha modesta opinião, Guga, eu acho que o foda é que o Guilherme Boulos acaba, o Pablo Marçal, quando a gente tem um candidato de extrema direita, ele acaba empurrando o debate pro centro, né? Porque, assim, as propostas mais progressistas... Aliás, falta um candidato progressista nos debates, viu? Com todo respeito ao Boulos, eu adoro o Guilherme Boulos, tenho um respeito muito grande por ele. Acho que, entre os candidatos disponíveis em São Paulo, ele é certamente o candidato mais preparado, mas... Falta alguém mais porra louca, né? Tipo a esquerda, assim, né? Que faça umas coisas que o Boulos não pode fazer falta mais, por exemplo. De esquerda. Isso, falta um Pablo Marçal de esquerda, não com os mesmos métodos, né? Com machismo e tal, mas que fale umas verdades na cara dele, assim. Aí eu acho que o Boulos deu essa, assim. O ruim é que empurra o debate pro centro, né? Porque a gente não devia estar debatendo se o fulano usa droga ou não. Se o Boulos quiser usar cocaína, crack, maconha, rachixe... pedra de crack. O que é problema dele, né? Assim, desde que isso não afete as políticas públicas que ele vai apresentar para São Paulo, o trabalho dele, isso não me parece ser um problema, assim. Mas aí o cara é obrigado a fazer um exame toxicológico para esfregar na cara do Pablo Marçal, leva o debate para esse lado meio moralista, assim, né, Guga? Foi, mas tem estratégia, né, nessa jogada aí do Boulos. Ele não fez à toa isso. Ó, o Wagner Batista mandou um vá de Guga, vá de sorte, vá de Guga, obrigado. Tem uma galera querendo criar agora o Guga Bet. Um beijo pra Cami, que tá aí, pro André Nunes também, e pra Quela Cristina, e pra Bruna Spinelli, que falou que eu sou lindo, obrigado.
Bruna, tô precisando de elogios. O Willamela também falou que não existe rolê sem Guga. Fica o recado aí pra galera, tá? Não existe rolê sem Guga. Agora... no dia que você não tava aqui, tava o Santinelli, o pessoal tava fazendo uma coisa diferente, mas... Ó o rolê sem Guga. Seus traíras. Ó o programa acontecendo. Seus traíras. Mas pode voltar. Os traíras. Agora, o cidadão Pablo Marçal jogou a fake news. Ele jogou uma fake news de que o Boulos era cheirador. E essa história rodou todos os estratos sociais. Todo mundo ouviu essa história. O que o Boulos fez ontem? Ele quis, obviamente, usar o maior palco possível para rebater essa história. E era importante para ele rebater. A Globo News apurou que ele teria, inclusive, feito um teste. Ele teria colocado alguns eleitores que estão indecisos, mas que são mais para o Nunes e que são eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Ele fez um teste ontem e colocou esses eleitores para assistir o debate. E depois que ele sacou o teste toxicológico, todos esses eleitores desacreditaram na fake news de que ele seria cheirador. Então, o objetivo foi alcançado. Ele fez isso, de sacar o teste toxicológico, porque ele queria passar essa imagem de que não é cheirador e queria dar essa resposta a uma fake news que rodou e que circulou e que pegou em todos os eleitores de todos os estratos sociais. Então, para dar essa resposta, ele fez isso. Ele fez essa cena toda que muita gente achou que será que ele deveria ter feito? Deveria, porque segundo a própria pesquisa que ele fez, funcionou, passou o recado. E ele agora acabou de enterrar mais um mito da extrema-direita, a de que ele é cheirador, porque a extrema-direita ficou cobrando. Cadê o teste toxicológico? Ele esfregou e ainda pediu o teste do Pablo Marçal. Faz, Marçal. O seu eu quero ver. E o Guga Noblar, quando a gente vai ter o seu exame toxicológico? Agora, eu não faria. Eu quero deixar claro. Eu não faria, tá? Aqui pro rolê você não faz? Se a gente pedir? Não, eu não faria o teste toxicológico. Não. A não ser que se fizer no rolê, não sobra equipe, né? Não. Se for parâmetro para manter alguém empregado, o que há ali no teste toxicológico complicou. Ô Guga, tem um filme, hoje é sexta-feira, dia de beber morar, pã, como diz a música sertaneja, mas tem um filme, eu vou fazer o meu momento Vitão aqui, eu não sei se eu já indiquei esse filme para vocês, mas é um filme do Pedro Almodóvar, filme dos anos 80, chamado Maus Hábitos. É um filme que conta a história de uma moça que se apresenta num cabaré e aí ela tá fugindo de uns caras que estão cobrando uma dívida e ela se esconde dentro de um convento. Só que a ordem das freiras humilhadas. Aí cada freira tem um apelido. Eu sou a irmã vômito, eu sou a irmã cocô. E cada uma usa uma droga diferente. Parece a equipe do Rolê ICL. Não direi quem usa aqui. Mas aí vocês... A gente vai fazer um chá revelação. Seria genial. Eu, por exemplo, uso o quê? Remédios psiquiátricos. E também uso. Vamos pra onde agora? Vamos pra outro debate. Antes eu só queria mostrar a roupa do Datena, fazer só uma menção honrosa. A roupa de José Luiz Datena, por favor, mostre a roupa de Datena no debate. O Datena foi de Drácula ontem, O Giovanni tá desesperado procurando. Cadê o print? Acha aí, Giovanni. Bora, vai lá. Aí, ó, o Datena foi de Drácula ontem, Guga. Muito foda essa jaqueta. O Datena desistiu. O Datena falou, foda-se, eu vou. Foda-se. Vamos de qualquer jeito. Foda-se, não tem. O Datena foi assim. Só para fazer essa menção honrosa ao Datena ontem, que está se despedindo aí da campanha, o Datena podia ter desistido de qualquer campanha. Essa que ele tinha que ter desistido, não desistiu. Das outras que ele tinha mais chance, ele pegou essa que era pior para ele. Aí, ó, o Datena Castlevania. O nosso Datenão. Mas vamos falar sobre o Rio, que o Rio tá aí, ó. Ficou muito bom. O Datena Castlevania ficou muito bom, não ficou? Agora, falando sobre o Datena, Príncipe, eu preferia o Datena versão cadeirada. O Datena de ontem, eu achei zoado. O Datena de ontem, ele esqueceu, inclusive, que deu uma cadeirada no Pablo. Teve um momento que ele foi e fez uma dobradinha com o Pablo Marçal para falar bobagem sobre comunismo. E aí ele falou que não tem problema nem
Ele tem problema com os extremos, mas não tem problema, óbvio, com o Lula, que não é um extremista, e não é mesmo, e nem com o Bolsonaro, com a direita do Bolsonaro, como se a direita do Bolsonaro não fosse extrema-direita. E aí foi um festival de bobagem que ele falou. Ontem realmente estava irreconhecível o Datena Vampirão. Foi a pior participação do Datena. Era um coadjuvante que ainda serviu de escada para o Pablo Marçal falar bobagem. E aí, todo mundo pega agora e olha para sua mão, por favor, só que olha assim, ó. Olha a mão assim, olha assim, ó. Precisa desbloquear seu iPhone antes. Olha, começou a falar, que maluco. Tem um W, ó. É W de William De Luca. Tá na mão de vocês. Reflitam. Nossa, vai acabar mais cedo o programa hoje, tchau. Foi W, velho. Tem um W. Tem um W de William De Luca. Se começasse a contorcer, mas tem um W de William De Luca. Se você olhar bem. Vamos falar sobre o debate do Rio de Janeiro, que foi, aparentemente não foi tão melhor do que o de São Paulo assim, o Guanobá. No Rio de Janeiro, acho que não. O Rodrigo Amorim, que não devia nem estar lá, porque a sua candidatura foi indeferida em 2 instâncias já, relembrou a polêmica do cavalo taradão durante o debate promovido pela Globo. Ele citou o episódio para criticar a gestão do Eduardo Paes, candidato à reeleição. O caso... Vamos ver primeiro e depois eu explico. Roda o vídeo. Nós esquecemos algo pitoresco na Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi aquele episódio lamentável. O cavalo taradão, um espetáculo de sexualidade para as crianças. Para as crianças da mais tenra idade, num total desrespeito com as famílias. É isso mesmo. O atual prefeito Eduardo Paes levou lascívia, sexualidade dentro da sala de aula, num espetáculo em que um cavalo... E foi o Eduardo Paes que levou. ...sensual para as crianças. Nós esquecemos algo pitoresco. Pra quem não lembra, a gente tem o vídeo do cavalo taradão aí ou não? Pra quem não lembra, esse foi o cavalo taradão. Mas não precisa mostrar tudo não, que tem criança no vídeo, tá bom. Ele canta a música Pode pausar aí, pode pausar, é isso. Aí, ó, foi em 2023, alunos foram filmados dançando durante uma apresentação do funk Cavalo Tarado, cuja letra tem alto teor sexual, o que obviamente foi um equívoco tremendo, né? Quem da escola permitiu que essa cena acontecesse estava tremendamente equivocado, né? Não deveria ter deixado acontecer na escola, né? Mas o cavalo taradão apareceu aí no debate. Mas não foi só isso, Guga. Vou aproveitar para fazer mais um para te comentar junto. O Rodrigo Amorim usou o debate inteiro para ser homofóbico com o Eduardo Paes e com o Tarcísio, porque para ele ser gay aparentemente é um problema. Vamos ver, por exemplo, ele falando sobre o Hamas no Brasil, e ele fez esse comentário aqui, ó, roda o vídeo. Tarcísio, se o Hamas estivesse no Brasil, pelo menos um dos 2 candidatos da esquerda estaria assassinado, porque o Hamas não tolera homossexuais. Tarcísio, você é contra a vida. Tarcísio, querendo dizer que o Eduardo Paes, pelo menos um dos 2 candidatos da esquerda... Tá bom, gente, já foi. Tá, que o Eduardo Paes seria homossexual. Ele fez outras ilações, o debate inteiro, como número 1. O ano é 2024, né, amigo? Já passou meio tempo disso aí, né? O tempo disso aí passou, sei lá, em 1203, mas você continua. E ele, em outras oportunidades, também foi homofóbico. A participação aí lamentável, o craque do jogo ao contrário, Rodrigo Amorim, lá no debate do Rio de Janeiro, Guga. O cara que quebrou a placa da Marielle, lembrando, né? É isso, velho. Quem é Rodrigo Amorim? A gente não sabe, a gente tem que dar um Google. É o cara que quebrou a placa da Marielle. É um porra nenhuma, é nada. É um sujeito que não é nada. É uma sombra da Marielle, mas uma sombra negativa. Porque ele só é reconhecido como alguém que atacou a imagem, o legado, a história, a memória da Marielle, quebrando uma placa em homenagem a ela. Ou seja, não é nada. É isso, é um maluco da extrema-direita, oportunista, que está aí, né, tentando crescer no ódio, né, tentando crescer na polarização. E é o mesmo que bateu no Leonel de esquerda, que é candidato a vereador no Rio de Janeiro. Ele deu um chute na cara do Leonel, depois de derrubar o celular dele. É um cara completamente desequilibrado, junto do Daniel Silveira aí, quebrando a placa. 2 desequilibrados que deveriam estar dividindo cela, né? Um ainda está preso, que é o Daniel Silveira. O outro, um covarde, alguém que atacou de maneira violenta um candidato, também deveria pagar Você é um de alguma forma com prisão, né?
esse sujeito é uma vergonha para a política, mas não tem chance de vencer. Ainda bem que está pagando o mico nessa eleição sem a menor chance de vencer. Aí o vídeo desse sujeito dando uma bica no Leonel de esquerda. O Vitor Hugo pergunta se eu não tenho vergonha de ter socorrido o Kaique Brito. Não tenho vergonha. Aqui, muita gente falando do faz o W. Então, todo mundo aí faz o W em casa. Mano, faz o W é muito errado, né? 1, 2, 3, W. Faz o W. O Wagner Batista, Viciário Rural com o Cavalo Taradão e o Corvo do Rei. O Gustavo Gozzi. Gustavo o quê? Datena foi de Michel Temer, quer dizer, aí. Drácula. É o nome dele, tá aqui o nome dele aqui. Helene Ribeiro Datena foi esquivar. A Sinara Caxi perguntou, Guga, responde aí, quantos tons de verde você comprou de camisa essa semana? Que aparentemente mancha verde Palmeiras quando surge o alviverde imponente. Jamais. Palmeiras tem uma... Eu adoro o verde, mas o verde que eu gosto, vocês entendem qual que é. É o verde que tem um cheiro delicioso, que tem um aroma que... Não, o cheiro é um aroma único. Adoro. É porque você tá pegando o cheiro daquele pau podre, do verde misturado. Mas enfim, aqui jamais é Palmeiras, galera. Nunca em homenagem ao Palmeiras. Não me confundam jamais com o torcedor do Palmeiras. O Guga é São Paulino. O Guga é São Paulo. Que é São Paulo? Vamos lá, vamos passar. Só um beijo pro André Nunes, que perguntou se eu treinei a imitação do Pato Donald. Hoje eu não vou dar bom dia pro André. Não, tá atrasado. Vamos, Belo Horizonte. O Fuad Noman, que é o atual prefeito, tá precisando do voto do bolsonarismo, aparentemente. Ele chamou a ditadura de revolução e a Duda pediu o voto útil aí, depois do Fuad Noman ter chamado o golpe militar de revolução durante o debate, a Duda Salabert pediu o voto útil para os progressistas. Diz que, na verdade, a identificação progressista do Fuad era uma fantasia. Diz que o vice do Fuad Noman é um bolsonarista, inclusive, né? Então, o segundo turno lá, provavelmente, a gente vai falar de pesquisa daqui a pouquinho, mas parece que o Fuad Noman e o Bruno Engler vão pro segundo turno e aí vai ser bolsonarista radical com bolsonarista moderado, aparentemente, né, Guga? Pois mas olha como é que tá essa eleição, tá cabulosa. De repente o Tramonte, que parecia ser o favorito a chegar no segundo turno, foi de Russomano. Tá numa queda, né? Foi de Russomano. Foi de Russomano. Ele perdeu acho que 7 ou 8 pontos, né? De uma pesquisa Datafolha para outra. E o cara, obviamente, que tá numa tendência de queda. Então, ficou ruim para ele. E aí, claro que a Duda mandou muito bem. Desmascarou mais um aí, né? Porque o Fuad, que é do PSD, o PSD que é o partido que aceita qualquer um de qualquer lado, né? Tem gente que ali que é de direita, tem gente que é do centro, tem gente que é até da esquerda. Esse sujeito, claro, boa parte dos votos dele vem de progressistas. E aí a Duda vai lá e mostra que não é, porque quem trata a ditadura, aquele momento terrível de tortura, de estado de exceção, de morte, de perseguição política como revolução, a gente sabe que não é progressista, a gente sabe de que lado está uma pessoa dessa e não é do lado da esquerda, né? Então mandou bem a Duda. Francamente. E aí, para fechar debate, Guga, um vídeo interessante, o candidato do PDT em Aracaju, o Luiz Roberto, disse que vai fazer o quê? Não, peraí, roda o vídeo. Somos um cinturão verde, inclusive contribuindo para o efeito estufa. Contribuindo para o efeito estufa. O candidato aí disse que vai plantar árvores para contribuir com o efeito estufa, Guga Noblat. Aí não dá, candidato. Como é que é o nome dele? O nome dele é Luiz Roberto, é do PDT de Aracaju. Ah, não, foi o de Aracaju. É sensacional essa pérola. Pô, é isso, velho. Pô, pelo menos estuda o que tá falando. Mas a intenção é boa. A intenção era boa. Só que a forma foi ruim. Pelo menos a intenção, o objetivo, ele é nobre, né? Só que ele não entendeu como é que funciona e falou bobagem. Cometeu uma gafe, soltou uma pérola e tá aqui, né? Virando um pouco de chacota. Mas pelo menos no coraçãozinho dele, ele parece ser do bem.
Guga Noblar, vamos falar um pouquinho agora. Eu vou falar já, a gente vai fechar o programa falando sobre pesquisa eleitoral. Eu vou trazer agora um pouquinho violência política. Eu vou trazer alguns casos, a gente vai comentar todos juntos, tá? Vamos começar. Claro. A deputada Dani Balbi, do PCdoB, a primeira parlamentar trans da Assembleia do Rio de Janeiro, foi alvo de uma ameaça de morte, que levou a interromper uma agenda. Ela participava de uma campanha, de um ato de campanha do candidato a prefeito Jefferson, do PT, professor Jefferson, e do candidato a vereador Michael Maciel, do PCdoB. Então, vamos ver aí o vídeo da ameaça que a Dani sofreu. Eu fui vítima de uma ameaça infame, covarde, de morte, via e-mail não identificado. A ameaça contém insultos transfóbicos que claramente atentam contra a dignidade e a força do segmento LGBTQIA+, que conquistou duramente o protagonismo aqui nessa casa. O trecho do e-mail que eu vou ler para vocês diz o seguinte, termina dessa forma, abre aspas. Talvez um dia eu surte, porque sou mulher e tenho o direito de surtar e sequestre você. Eu gostaria muito de te queimar viva e assistir isso. Um homem pegando fogo na minha frente. Eu gostaria de ver você queimar até os ossos, tacando gasolina e fogo no seu corpo. Quem sabe um dia eu realmente me canse dessa distorção e faça isso. Quero um futuro melhor para minha filha, longe dessas aberrações. E aí ela segue com ataques transfóbicos, com ameaças à minha integridade física, com tentativa de desconstituição da minha integridade psicológica. E eu tenho um recado para essas pessoas covardes. Primeiro a gente presta toda a solidariedade à deputada Dani Balbi, faz um excelente trabalho na Câmara na Assembleia do Rio de Janeiro, na Alerj. Só que, Guga, isso não fica nas redes sociais, não é só ameaça. Olha o tanto de caso que eu vou trazer para vocês agora, de hoje, gente, de ontem para hoje isso. A vereadora Janaína Lima, do PP, aqui de São Paulo, o carro dela foi atingido por pelo menos 11 tiros quando ela estava... por 10 tiros aí de Metrópolis, mas a matéria do Estadão diz 11. Mas por muitos tiros, quando ela estava em uma agenda aqui na Zona Sul de São Paulo, ela não ficou ferida, ninguém ficou ferida. Aí no Rio de Janeiro, Guga, a Tainá de Paula, ex-secretária de Meio Ambiente da cidade e vereadora, candidata à reeleição, o carro dela tomou 2 tiros de pistola quando ela estava na Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, tudo isso ontem, Guga. Aí há 2 dias atrás, no dia 2, a vereadora Jussali Medeiros, que é conhecida como Neném de Nilson, sofreu um atentado a tiros em Carnaúbas, lá no Rio Grande do Norte. Tava ela e a filha no carro também, ninguém ficou ferido nesse caso. E um candidato a vereador de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo, o José Roberto Cesário, conhecido como Latino, foi vítima de uma tentativa de homicídio também aqui na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, Guga. Ou seja, 5 casos aí de ontem para hoje. Fora o caso aí da Neném de Wilson, no Rio Grande do Norte, que é do dia 2. Casos sequentes de violência política, Guga. Impressionante, né? Pois o Brasil não é à toa, né? Que lidera o ranking, né, dos países que mais mata quem é LGBTQIA+. Então, não é à toa, cara. Esse país é extremamente machista, violento. Boa parte desse discurso que acaba, de alguma maneira, incitando a violência, se atrela a um discurso religioso. Então, essa pessoa acha que ele compra aquela ideia de cidadão do bem, né, cidadão de bem contra cidadão do mal. E ele coloca como cidadão do mal aquele que, segundo ele, comete um pecado, não está seguindo o que ele vê como os preceitos que deveriam ser seguidos segundo as religiões ou a religião dele. Então, ele ainda se acha como alguém que está fazendo algo correto. É bizarro demais, né, a cabeça dessa gente. Aí você vê que tem um maluco que invade uma festa de um petista, porque o petista é o cidadão do mal, ou tem alguém que tenta matar uma candidata por ser trans, ou alguém por ser gay. Isso acontece demais no Brasil e a pessoa ainda acha que está fazendo algo justo. É completamente absurdo. Faz parte de uma cultura realmente muito violenta e machista que predomina no Brasil. E boa parte dessa violência que está acontecendo na política, claro que tem a ver com o legado do bolsonarismo. O Bolsonaro deixou como legado político uma polarização extremamente violenta. É o cidadão realmente de bem contra o cidadão do mal.
Então, você vê que ela usa a filha, né, para justificar a violência. Eu quero afastar essas aberrações da minha família e da minha filha. Ela acha que está defendendo a família ao ameaçar de morte uma outra pessoa. Olha o nível dessas pessoas. Olha a cabeça dessa gente, como está completamente deturpada. E quem ajudou a deturpar e quem inflamou esse discurso violento, que a pessoa acha que está fazendo bem, assassinando e matando, foi Jair Bolsonaro. Esse é o legado do bolsonarismo. Guga, aproveitando, eu agradecer os comentários de vocês aqui. Daniel Zanella, só tem uma coisa que vence violência, mais violência. A Drica Bonhan diz, Guguinha sempre perfeito, mais ou menos. A Gladys Garcia, Cidadã do Mal, Josiane Ferreira, Myron Marreta, Zambi McDonald, todo mundo aqui. Vamos falar sobre pesquisas, então não vai dar tempo, Guga, de falar sobre as pesquisas eleitorais, porque reta final aí, Guga, a gente tem aqui um mapa que o Jairo e a Jordana, do nosso agregador de pesquisas, hoje a gente teve de manhã a Jordana, não sei se o Jairo vem à noite, os candidatos às eleições municipais. Vamos colocar o mapinha aí da Quantilab? Aí, ó, Guga. Esse é o mapa que a Jordana trouxe pra gente hoje. É o mapa das últimas pesquisas. O que o agregador faz? Ele soma as pesquisas eleitorais e coloca, cria lá um algoritmo para entender, somando as metodologias de pesquisa diferentes e tal, dando peso para cada uma. O que a gente tem, Guga? O centrão na frente em quase todos os lugares. O verde escuro aí é nem o candidato do Lula, nem o candidato do Bolsonaro. Então, para a gente entender o cenário, Guga, Paraná, Florianópolis, Curitiba e Rio Grande do Sul, a gente tem o candidato do Bolsonaro na frente. Tocantins, Roraima, Amapá, Rondônia, Bahia, Sergipe e Alagoas. Muitos desses lugares vai primeiro turno. Bahia vai primeiro turno, no Sergipe vai primeiro turno, Amapá, Rondônia talvez, candidato do Bolsonaro. O candidato do Lula está na frente em Teresina, que é o Fábio Novo, o João Campos no Recife e o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. O candidato do Lula na frente, mas empatado com o do Bolsonaro, tem Rio Branco do Acre, que é o Marcos Vinícius do MDB, o Boulos aqui em São Paulo e o Leitão lá em Fortaleza, no Ceará. E aí os candidatos do Bolsonaro na frente, mas empatados. Então aí qual que é? O candidato do Bolsonaro na frente? Cadê o candidato do Bolsonaro na frente? Empatado o Lula, nenhum dos dois, empatado. Em Goiás ali, tá na frente a Adriana Corsi, né, do PT, mas o Sandro Mabel tá logo atrás. E esse é o cenário, Guga. O Centrão parece com mais força nessas eleições. O PT pode conquistar duas prefeituras importantes, eu acho, né, a de Fortaleza e a de Teresina, duas prefeituras de capital, mas ainda assim me parece, tem a outra telinha pra gente rodar, se vocês quiserem colocar outra aí, time da Quantilab, que é a da listinha. Não vai dar pra vocês verem direito, mas eu posso citar alguns mais importantes. É uma listinha meio ruim de ler, mas para vocês entenderem aí um pouquinho, a gente tem aí as capitais todas, né? E quem é que está na frente nas capitais? O vermelhinho ali é o candidato do Lula e o roxinho é o candidato do Lula na frente, empatado com o do Bolsonaro. Mas vocês estão vendo que tem mais verdinho e o verdinho é um candidato que não é apoiado nem por Lula nem por Bolsonaro. Então tá vendo ali, ó, a gente tem o Álvaro Dias do PSD em Natal, o Daniel Almeida do Avante em Manaus, o Eduardo Braide do PSD em São Luís, a Rose Modesto do União em Campo Grande, vários nomes aí do Centrão, mas tem mais azulzinho na lista, Google, ou seja, tem mais bolsonarista na frente do que candidato do campo progressista. Me parece que é mais ou menos esse o cenário que a gente vai ter hoje, Guga. Mais ou menos. Era esperado, né? A gente já sabia que o Centrão ia dominar, e o Bolsonaro hoje faz parte do Centrão. O PL é Centrão. O cara tá no PL. PL é o partido que dizia que ia eleger 1.500 prefeitos. A real é a seguinte, já era óbvio que o Centrão ia dominar essa eleição. Ou seja, que o Bolsonaro ia ter mais candidato dele ganhando do que os candidatos progressistas. Já era óbvio. Agora era esperado um número muito maior. Vamos ver se em capitais o Bolsonaro está decepcionando. Pode ser que role uma virada ou outra e que coloque o Bolsonaro numa posição melhor. Mas por enquanto, o que pagaram para o Bolsonaro para ser garoto propaganda do PL não está compensando. Ele não está fazendo a campanha da maneira como queria o Valdemar da Costa Neto. Ele deixou
de fazer campanha para muitos candidatos que o Valdemar queria que ele entrasse de ponta na campanha. Teve uma briga entre os dois, inclusive, teve uma tretinha entre Bolsonaro e Valdemar por conta disso. Bolsonaro achando que o Valdemar queria mandar demais nele, e poderia mandar demais nele, porque é o patrão. Teu patrão é o Valdemar, tá? Preste contas ao Valdemar, mas não entrou como queria o Valdemar nas campanhas, não está ganhando como queria o Valdemar nas capitais, mas o PL, obviamente, que vai ter um resultado melhor do que os progressistas, o PL e as alianças do PL, que são alianças ao centro, que são alianças do centrão. Claro que eles vão ter um resultado melhor, mas está aquém do que era planejado pelo PL. Lembrem-se que o PL falava que elegeria 1.500 prefeitos do partido ou aliados ao partido, e não será nem próximo disso, saberemos no domingo, mas ao que parece, Bolsonaro não vai ser o cabo eleitoral que era esperado que ele fosse. Vou passar pelas pesquisas rapidinho, tem 2 vídeos para mostrar aqui, só para vocês... As pesquisas Datafolha de ontem, São Paulo, Boulos 26, Nunes 24, Marçal 24. Então, pesquisa em São Paulo mostra o Boulos na frente e o Marçal num movimento de subida. Minha aposta, Guga, é Boulos e Marçal segundo turno, né? O movimento do Pablo Marçal parece ser muito consistente para estar no segundo turno, né, Guga? O cara só perde, o Nunes está perdendo um pouquinho, mas está perdendo, e para todos, né? Para todos os candidatos. Então, para Tabata, para o Boulos e para o Marçal, ele está perdendo um pouquinho de voto. Claro que a tendência é essa, mas a gente pode ter uma surpresa amanhã. Agora, tem gente achando que o Pablo Marçal pode crescer muito, até, quem sabe, ficar em primeiro, que vai ser péssimo, ele acabar em primeiro o primeiro turno. Espero que isso não aconteça, óbvio, mas há essa possibilidade. A questão é o segundo turno. O bolsonarismo, os eleitores do Nunes, 40% dizem que no segundo turno vão votar no Boulos. É um número grande, quase metade. Então, se os votos do Nunes migrarem nessa proporção para o Boulos, ele tem uma grande chance de derrotar o Marçal, já que o Marçal está muito rejeitado. Rio de Janeiro, Guga. Paz... Cadê? Rio de Janeiro, Paz 54... Ramagem 22, Tarcísio Mota 4, Marcelo Queiroz 2, Rodrigo Amorim 1. Se tivesse mais uma semana de campanha, o Ramagem ele arrancava no segundo turno, hein, Olha, será? Era capaz. O movimento também, movimento de crescimento também, né? Não, olha, o Ramagem cresceu 5 e o Paz perdeu 5. São 10 pontos que ele tirou de diferença. Porém, nos votos válidos, isso aí, sem contar os votos válidos, tirando a abstenção, brancos, nulos, etc., o Paz sobe para 63, se eu não me engano. E é uma vantagem muito grande, muito improvável que tenha segundo turno. O Ramagem cresceu, mas ainda está muito abaixo da expectativa. O Bolsonaro, com menos de 30, um candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, não ter 25% ou 30% é mico, né? A base... que nos cálculos do Eduardo Paes, nos cálculos dos candidatos, era para o cara ter pelo menos isso, né? Era o que eles esperavam desde o início, que o Ramagem ia ter 25, 30, até mais. E o cara tá com 22 no final da campanha. Então cresceu, mas demorou muito para crescer e cresceu pouco e está muito abaixo das expectativas de um candidato bolsonarista no Rio de Janeiro, que é o berço do Bolsonaro. Tá sendo um mico, mesmo com esse crescimento nessa reta final. Se ele acabar a eleição com menos de 25%, é micão. Passar por mais alguns aqui, correndo, hein? Agora correr, Guga, que a gente tem os minutinhos finais. BH, Fuad Noman 21, Engler 21, Tramonte 21, os 3 empatados, porém, o Tramonte no movimento de queda. Então, a expectativa é Fuad e Bruno Engler no segundo turno, o bolsonarista radical, o Engler, e o Fuad, que paga de centrão, mas tem um bolsonarista de vice. Pois é, e pior que no segundo turno a gente vai ter que torcer pro Fuad, porque imagina BH na mão de um Bruno Engler, que tragédia. Mas a gente não pode esquecer que pesquisas muitas vezes erram feio. Sempre tem um candidato em alguma grande capital que dispara ou para governador ou para prefeito, que de repente estava em terceiro, não tinha chance e que
surpreende. Veremos como vai ser. A gente vai ter alguma surpresa. É que nem Copa do Mundo, que a galera tem aqueles grupos que você fala, pô, Brasil e Argentina, cabeça de chave, esses vão passar e de repente na Copa o que seria o que as pessoas menos apostavam vai lá e brilha. Isso acontece em eleição, é muito louco. A gente vai ter alguma surpresa. Não aqui, sei qual vai ser a surpresa. Marina Helena no aqui vai ter surpresa, ó. Surpresa Recife, ó. João Campos, 74, Gilson Machado, 10, Daniel Coelho, 5, Dani Portela, 4, Técio Teles, 1. Que diga-se que o Gilson Machado foi de 4 para 10, então mais do que dobrou suas intenções de voto, mas o Recife não tem graça. 10, Agora, hein? aonde tem um risco aí, Guga? Fortaleza. Fortaleza, Real Time Big Data, Evandro Leitão, 26, André Fernandes, o Raspa Caneco, 25, Capitão Wagner, 19... E José Sarto, 16. O Sarto, o atual prefeito, fora o segundo turno. E o capitão Wagner aí também ficando de fora. O russomano cearense. Ihu! O russomano cearense. 2 derrotas, né? O Girão lá atrás, dando um giro de 2%. E mostra também um enfraquecimento do cirismo, né, lá no Ceará, né? O candidato do Ciro em 4º lugar, né, Guga? Tá em 4º lugar, tem 16 pontos, é considerável. Espero que esses 16 pontos em grande medida migrem para o Leitão no segundo turno, porque imagina, o Raspa Caneco, prefeito de Fortaleza, não dá, Fortaleza não merece. É um moleque incapaz. O Raspa Caneco foi aquele sujeito esdrúxulo que botou pilha, incentivou o quebra-quebra aqui em Brasília, quando tentaram dar o golpe, e depois abriu, foi o cara que foi o autor do requerimento para a abertura da CPMI sobre o golpe. É um imbecil completo, deu um tiraço no pé, é um sujeito incapaz que ficou reconhecido como Raspa-Caneco. Fortaleza não vai eleger o Raspa-Caneco. Evandro Leitão é o favorito no segundo turno. Guga, 2 videozinhos pra gente terminar em alto astral, 2 candidaturas para vocês não votarem, e a gente não vai dar o número, né? A gente não tem mostrado o número de nenhum candidato aqui, mas você viu o vídeo final de Paulo Cogos na campanha, Guga Noblar? Você viu o vídeo do Paulo Cogos? Roda aí o vídeo do Paulo Cogos. Por favor. Lula descondenado presidente do Brasil. Super produção, Guga. Boulos candidato a prefeito em São Paulo. Impostos escorchantes que o povo paga para sustentar bandido e vagabundo. E os bandidos soltos e o povo censurado. E ainda pagando por ideologia de gênero nas escolas. Nossa, que idiota, mano. Coringa. Já foi melhor. O STF tentando aprovar aborto a canetada. A única opção é Coringa. Coringa, você também contra o sistema. Dia 6 de outubro, vote Paulo Cogos. Paulo Cogos! Acabar com seus impostos! Ô, Guga, agora se a mãe do Paulo Cogos tivesse investido um pouquinho mais, esse menino tinha que ser ator, cara. Porque ele é muito melhor ator do que qualquer outra coisa. Olha isso, cara. Muito melhor. E pensar que esse sujeito me chamou pra sair na porrada, né? Ele fez um post me desafiando pra uma luta no ringue, mano. Esse sujeito... Se você tivesse vestido de Batman e ele de Coringa, eu pagaria pra assistir, juro por Deus. Ia ser massa, né? De Cenzinho, Robin, dá pra ir de Robin. Eu metia 100zinho até o Robin pra bate assistir. nele, né? Até o Robin bate nesse Coringa. Esse Coringa aí, provavelmente, a lei não permite que alguém possa bater num sujeito como esse sujeito aí, né? Mas, enfim, tem chance de ganhar, velho. Imagina esse sujeito virando vereador. Na Câmara de Vereadores. Cara, vai ser uma desgraça. Calma aí, Guga. Calma aí. Tem mais um. Você acha que São Paulo, a desgraça é de São Paulo? Tem desgraça no Rio. Roda o Rio de Janeiro aí. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Que as maravilhosas crianças são a nossa base. E a mulher é o nosso pilar. Cara, eu sou charlatão. Eu vou votar e você sabe, né? Cuidando das crianças, idosos e mulher. E o resto só fé, só fé, só fé. Vai ser processado ainda pelo Grelo. O Grelo não vai deixar. Eu vou votar e você sabe,
Por que ele tá com boné no meio da perna? Não tenho a menor ideia. Porra, tá parecendo, né? E tá parecendo outra coisa. Nego Ganoblar, aparentemente estamos enganhados em São Paulo, Rio de Janeiro. Deus, como diria Eduardo Cunha, Deus tenha misericórdia dessa nação. E você que vai votar, você que tá assistindo esse programa, nós já estouramos o tempo também, mas foda-se, vamos lá. Já estouramos o tempo. Você que tá assistindo esse programa, dá tempo, eu não vou fazer propaganda de nenhum candidato, por motivos óbvios. Dá tempo de virar voto, gente. Converse com as pessoas. O voto para vereador é muito importante. Converse com os amigos, com a família. Escolha candidatos. Eu sou progressista, né? Então indico o voto em candidatos progressistas. Vote em candidatos progressistas. Escolha com consciência e ajude. Ainda dá tempo de virar votos. E ainda dá tempo de você conversar com as pessoas para a gente ter câmaras de vereadores mais progressistas e prefeitos também. Dá tempo de virar. O cenário eleitoral parece definido em muitos lugares, mas ainda dá para virar. E com isso, meu recadinho final é esse. Guga, você tem 10 segundos pro seu recado final, que eu tenho que chamar um negócio pra gente encerrar. Meu recado final é mandar um beijo pra você, Antônio Pricoli, Juliano Marques, Willa Mello, Henrique Balon, Will Richard e o Gustavo Winterhelfer, além, claro, da Regina Massarante, do Rodrigo Ribeiro, do Geraldo Borges, do Victor Tabosa e da Mônica Carvalho. Um beijo pra vocês. Estamos juntos até a Eu vou chamar pra vocês. Votem consciente. Prometo que segunda-feira a chamada vai ser melhor, mas tá rolando o Guia da Liberdade Financeira com o Eduardo Moreira. Chegou a sua vez de aprender com o Eduardo Moreira como transformar sua vida financeira. Você não vai ficar rico da noite pro dia, é óbvio, né? E se alguém te promete isso, você vai ser um otário se acreditar. O mercado financeiro é mais simples do que você imagina. Investir é pra todos. Você não precisa de fórmulas mágicas, só de estratégias claras e eficientes. Inscreva-se agora na nova aula de Finanças de Eduardo Moreira. Comece a trilhar o caminho para a liberdade financeira com as melhores estratégias para cuidar do seu dinheiro. O link para se inscrever é Guga Noblar. Claro que você sabe qual que é o link para se inscrever, porque esse tá na tela, tá na tela. Que é o nosso link, o meu link, o vosso link. Né? Fala logo o link que tem que encerrar! Onde, caramba? Tá, Rolê CL, fala logo! Rolê CL é o nosso link personalizado, é o meu link, rolecl.com.br. Drica, se inscreva, Willa Mello, se inscreva no rolecl.com.br. Dia 13 de outubro, domingo, 8 horas da noite. Assista, se inscreva, a gente fala melhor de segunda-feira. Vamos encerrar o programa. Tchau, pessoal. Que encerrou o programa, vinha de encerramento, acabou, estamos atrasados. Tchau. A missão do banco é fazer você ficar endividado ser uma coisa fácil e você acumular dinheiro ser uma coisa difícil. Vamos inverter essa lógica? Vamos se proteger do endividamento e vamos transformar a caminhada financeira que acumula patrimônio numa coisa simples de fazer? Pois bem, eu preparei uma aula chamada Guia para a Liberdade Financeira. Uma aula que ninguém deveria perder. Uma aula que está acima de qualquer disputa política. Uma aula que vai ali no ponto mais importante que tem desestabilizado as famílias brasileiras. Essa aula será domingo, 13 de outubro, às 8 da noite. É gratuito, uma oportunidade única, sem replay. Clica aqui e se inscreve.